Excelentíssimo senhor presidente, deputado doutor Daniel, governador Jatene, ex-governador desse estado do Pará, senhores deputados, deputadas presentes, e senhores deputados e senhoras deputadas. Primeiro, esse parlamento lhe deve um pedido de desculpas, governador. Em plena pandemia, trazer alguém de grupo de risco para se expor aqui neste parlamento, quando esse parlamento teve a oportunidade de fazer reuniões presenciais, não fez. Resolveu vir hoje para cá, à frente do Estado do Pará, da sociedade, para votar uma prestação de contas de uma forma assodada. Já tinha tido a oportunidade de discutir na Comissão de Finanças, e a Comissão de Finanças também tentou fazer de forma assodada, e ela teve que cancelar, anular, para tentar corrigir, mas não com o intuito de fazer o Instituto e assegurar o contraditório em ampla defesa, apenas com o fito de tornar impossível qualquer recurso judicial. O que pode ocorrer devido à forma assodada, mais uma vez, com que estamos realizando esta sessão, sem ter rito algum formalizado, sem que os deputados soubessem nem o que vieram fazer aqui, de que forma vão fazer. Apenas que tinham que vir votar as contas de 2018 do seu governo. E eu fico aqui, de um lado estão os 7 conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, assessorados tecnicamente, levaram tempos e tempos para analisar essas contas, e do outro lado nós temos aqui o relator, que já trouxe um enlatado, porque mal teve condições de explicar aqui na tribuna, visto que este documento mal pôde sofrer explicações e não tem explicação. Não tem explicação porque, primeiro, que não tem nem como definir o que é meta, o que é limite, porque são totalmente diferentes. Começa pelo processo de alteração e de flexibilidade. Enquanto a meta é flexível, ela pode ser alterada, o limite é inflexível e ele está determinado pelo ordenamento jurídico, você tem que cumprir os limites. E aí se vai votar um relatório de que se ressalta a questão do Ministério Público de Contas, que o próprio parecer é contraditório quando diz que o Ministério Público de Contas ele é apenas opinativo. E a definição e a decisão são dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, que assim decidiram pela unanimidade de aprovar as contas. E aqui foi dito ainda que aprovar a conta com ressalva, isso é problema. Se fosse 90% do parlamento não estava aqui, que tiveram suas contas aprovadas com ressalva no TRE, inclusive o relator deste processo de contas. Então, aprovar a conta com ressalva não, de forma alguma, contamina a aprovação, de forma alguma. Eu já tive também contas aprovadas com ressalva, diga-se de passagem. E comprovamos de que aquela ressalva que estava sendo realizada, ela era uma particularidade que, de forma alguma, ela contaminava a aprovação e, portanto, ela não prejudicava o resultado final. O que houve? Mesmo no voto de relator, que há ressalvas, elas são elucidativas e explicativas. Então, não dá para o parlamento vir aqui, e aí nós não estamos votando a conta apenas do governador Jatene. Eu sei que Vossa Excelência veio aqui para poder fazer a sua defesa também da sua história, e não apenas uma defesa de uma conta, que ela pode ser controversa. Mas aqui nós precisamos defender também a nossa história, a história do parlamento paraense. E ainda que o voto seja secreto, mas a minha consciência ela não é secreta. O voto pode ser secreto, mas a minha consciência ela não é secreta. Eu não posso servir de instrumento para quem que seja o líder político da ocasião, do momento, para poder fazer do meu mandato, um mandato que não é da sociedade, que não é do povo que me elegeu. E eu posso dizer de cátedra que eu nunca escutei de Vossa Excelência no tempo em que tive a oportunidade de ser líder de governo nesta casa, o seu comando no sentido de rejeitar as contas da governadora Ana Júlia, que estava cheia de irregularidades. E aqui este parlamento aprovou as contas da ex-governadora Ana Júlia. E todos que são remanescentes da legislatura passada se lembram disso. Então, na verdade,
Quando nós estamos aqui a defender a história, não é só a sua história, é a nossa história. É a história desse parlamento que pode passar por uma página negra na história do Pará, por ter tido a oportunidade de deixar as disputas eleitorais e políticas para a eleição e estão optando por excluir das disputas políticas eleitorais e deixar que a sociedade decida quem deve governar, ou quem deve ser senador, quem deve ser federal, quem deve ser estadual, quem deve ser prefeito dos municípios, para resolver interferir no processo, para tratar de votar naqueles que foram excluídos por estarem com poder na mão. Então não dá para ter dois pesos e duas medidas. Não dá para o parlamento vir aqui para votar presencialmente uma conta e se recusar a vir presencialmente para votar aquilo que é interesse da sociedade. Não dá para hoje aproveitar o relatório do parecerista para poder tentar rejeitar umas contas do atual governador. Esse mesmo relatório que o Procurador-Geral do Estado combateu, já preocupado com as contas do atual governo, não servir de base para se fazer a mesma coisa amanhã. Então, na verdade, quando se analisa esse relatório, quando se analisa a opinião do Ministério Público de Contas, que o Procurador-Geral do Estado atual, nomeado pelo governador atual, ele enfrentou pensando já na pele dele, na pele do governo que participa. E aqui se fala em superávit primário nesse relatório, mal engendrado, mal combinado, inclusive, a sua leitura. E dentro deste superávit primário que é discutido aí, se esquece de uma discussão que está sendo travada, inclusive, a nível nacional, que a meta fiscal, como superávit primário, inclusive, ela é discutível. Que acham que é mais apropriado você falar em poupança corrente de Estado. Porque quando você fala em superávit primário, você está incluindo os investimentos dentro das despesas, quando os investimentos, se você busca o desenvolvimento econômico, ele não tem que estar junto. Então, os especialistas técnicos que são do IPEA, já sugeriram, inclusive, que fosse feita esta separação, que você pudesse, na verdade, observar a poupança corrente de Estado, para permitir com que nós tivéssemos um desenvolvimento econômico maior, para que nós pudéssemos ter muito mais investimento público. Se fosse discutir superávit primário no Brasil, o presidente da República quase todos estariam reprovados, e governadores, então, nem se fala. Prefeitos, então, coitados dos prefeitos. Esses aí estariam todos condenados no TCM. Então, na verdade, o que nós estamos aqui discutindo é uma situação que não precisava nem o governador sair da casa dele e se expor dentro de um grupo de risco, porque com qualquer leitura simples dá para poder se desmontar este relatório que está aí. Essa questão de dizer que a situação do Pará, cantada, verso e prosa, que estava ruim, como é que essa casa conseguiu aprovar tanto empréstimo em tão pouco tempo, se a situação está ruim? Será que a gente consegue enganar o Tesouro Nacional, consegue enganar as autoridades monetárias, financeiras, econômicas do país, que fazem análise, que se a situação está tão ruim, está tão crítica, tão caótica, como é que o Estado conseguiu pagar seus servidores em dia? Como é que sai com uma capacidade de endividamento baixíssima em relação à receita corrente líquida? E da onde é que vem o pretexto para poder rejeitar umas contas? Não. Se mudou o governo, nós temos que eliminar o governo anterior. Aí o próximo que mudar vai ter que eliminar o atual. Aí o outro, a mesma coisa. Mas quem vai servir para o crime de encomenda político é a Assembleia. Primeiro o pistoleiro mata e depois se livra do pistoleiro também. Assim são os crimes de encomenda. Então, creio eu, que é muito melhor que se possa ter a responsabilidade de votar com a consciência e se resolver eleitoralmente nas urnas, como é o correto para a democracia, do que imaginar que um voto, ainda que se discorde da gestão do atual governador, ainda que se discorde do governador anterior, isso não é motivo para estar reprovando contas de ninguém, ainda mais quando o instrumento é a causa, elas não são de origem republicana. Creio eu
que ainda que se vote aqui, e ainda que o resultado possa ser negativo, o governador ainda assim possa ser, ainda pode ser contestado, e depois pode vir uma vergonha maior para essa Assembleia, é que um juiz até de piso pode avaliar e dizer, foram tantas irregularidades cometidas que esse processo está anulado. Então, mais uma vez eu digo aqui ao presidente, deputado Dr. Daniel, não concordo com o modus operandi desta sessão, até mesmo porque o parlamento não pode começar uma sessão sem que a população e a sociedade saibam o que está acontecendo dentro do parlamento. Sem ninguém aqui nas tribunas, sem ninguém olhando a televisão, sem ninguém ouvindo rádio, como se aqui fosse uma sessão secreta e nós tivéssemos mancomunados, feito um acordo para que a sociedade paraense não soubesse o que está ocorrendo aqui dentro, intramuros. Então, eu não concordo com esse parlamento agindo dessa forma, é a minha posição, ainda que eu seja criticado, ainda que eu seja punido por algum ato meu, mas jamais será por eu ferir a minha consciência. Obrigado.